tá? Estamos falando sobre a membresia da igreja, tá? Onde já foram abordados alguns pontos, né? Algumas perguntas chave para você. Qual é a atividade principal de um membro na semana? Né? Como que devemos nos programar como membro de uma igreja? Qual que é a sua responsabilidade como membro na igreja? Para que você foi salvo? A sua membresia é o que abordamos na introdução, na primeira aula, né? Primeira e segunda aula, no caráter da igreja. O que é a igreja? Então nós vimos que igreja é a reunião do povo salvo, correto? É a reunião do povo eleito de Deus. Não existe igreja sem povo salvo. E o que é ser salvo? Eu acredito que hoje é um termo que precisa ser muito bem esclarecido. Hoje é um termo que tem pairado na subjetividade da mente das pessoas. O que é ser um salvo? O que realmente isso significa? Porque a definição dessa salvação é o que vai definir o seu conceito como membro integrante de uma igreja. Logo, se igreja é reunião do povo eleito, dos salvos, então logo eu tenho que entender o que é ser salvo. Uma coisa vai refletir na outra. Se eu acho que sou salvo apenas pela minha fé que sai da minha boca, um crente professo apenas, nominal, certamente a sua conduta como membro numa igreja, ela vai ser condizente com um crente professo apenas. Então, amados, você precisa buscar um entendimento bíblico de quais são as características de um povo eleito, de um povo salvo. Tá? E é isso que nós estamos dizendo, né? Ele falou que o Jeffrey Johnson vem dizendo na introdução dessa aula que ir à igreja não é algo opcional, mas sim a principal atividade na sua semana. A principal atividade. Se você foi salvo, logo você tem um compromisso com o seu Senhor. Porque Cristo é nosso Senhor e Salvador. Temos exposto aqui em João 14, e Cristo vai continuar reiterando isso hoje na parte da noite, que não tem como você separar a obediência de amor a Ele. Então, Senhor e Salvador, eu amo porque Ele me salvou, e logo eu obedeço. Porque eu olho para essa cruz tem um reflexo dentro da minha alma, me constrange ver que Ele, sendo o Senhor da glória, se humilhou, obedeceu ao Pai neste plano terreno que nós estamos, justamente para que eu e você tenhamos vida eterna. Aí eu olho para essa cruz, eu olho para o próprio Cristo. Como não contemplar e ter a minha vida adequada a esse meu Salvador? Isso é ser salvo. Então a cruz, a pergunta que eu já lanço aqui para você, para que você entenda a membresia, o que a cruz impacta na sua alma? Quando você pensa em Cristo, quando você pensa na obra de Jesus, o plano de redenção do Pai, qual que é o impacto que isso tem no seu ser, na sua consciência? Porque isso, amado, precisa ser respondido por você, entre você e Deus. Entre você e Deus. John Piper usa muito essa linguagem de contemplar a cruz, né, Eliseu? O que é contemplar a cruz? É justamente isso que eu estou falando. A cruz terá um impacto na sua alma. O impacto que eu digo vai ter uma resposta vívida, prática, obedecer. Aí você pode dizer que ama. Tá? Então, ser membro de uma igreja é andar conforme isso. Logo, se tem uma reunião na igreja de Cristo, qual que é a principal atividade da sua semana? Essa. Claro que Jeffrey Johnson está escrevendo aqui para salvos, né? Para pessoas que tiveram realmente esse impacto. Porque falar para isso com uma pessoa que não teve esse impacto na alma é loucura. É loucura.
Ou pode não até mesmo ser loucura, mas ela pode concordar, mas ela não vai conseguir viver isso. Não consegue. Vai ser aquela luta, vai ser aquela dificuldade. Não consegue obedecer. Não consegue. A obediência, amados, entenda isso na sua vida. A obediência a Cristo, ela vai vir do constrangimento da cruz para com pecadores. Somente assim. O que te motiva a obedecer a Cristo? Os cristãos devem organizar seus horários em função da vida da igreja. Isso aqui parece loucura para muita gente. Loucura. Tá? Mas só vai entender realmente isso de acordo com esses conceitos que eu estou passando para os irmãos. De contemplação da cruz. Tá? Então a adoração, nós nos reunimos na igreja para adorar. Adorar na Bíblia, segundo o grego, é proskunion. E o que é? Uma atitude de humildade diante da graça de Cristo. Olha lá, o constrangimento que eu falo da cruz é uma atitude de humildade diante da graça de Cristo. Porque o que é adoração? Adoração é só louvor? O que é uma vida em adoração a Deus? Uma vida consagrada. Louvamos por quê? Porque queremos professar. O que é louvar a Deus? É oferecer elogios, né? Elogios diante do quê? Da sua obra, do seu ser, o ser de Deus. Então nós nos reunimos para olhar para esse nosso Salvador e elogiá-lo. Falar das suas obras, faz parte da adoração? Faz parte, mas não é só isso. Do que adianta você falar que ele é santo e você não vive em santidade nem abusa? Entende? Então, amados, adoração é uma atitude de humildade. Então, só obedece, se submete quem é humilde. Tanto que é uma bem-aventurança, correto? Lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5. Como Cristo abre o Sermão do Monte? Falando das bem-aventuranças. E ali é o caráter cristão. Tá? É dizer, reconheço a minha inferioridade e a sua superioridade. Coloco-me, olha só, coloco-me à sua inteira disposição. Adoração a Deus é isso. Coloco-me à sua inteira disposição. Ou seja, ser cristão é ter Cristo sobre o trono da sua vida. Ele é o governante da sua vida. É entender isso e buscar viver isso com todas as suas forças. Mas cuidado com a motivação quando eu digo isso. Porque muitas pessoas fazem dessa obediência um meio legalista de se obter salvação. Ou obedecem não apenas para se obter salvação, mas para terem as suas consciências aplacadas através da obediência externa. Entende o que eu estou falando? Onde essa consciência tem que estar aplacada, e quando eu falo consciência aplacada, eu estou falando de paz para com Deus, paz espiritual, diante de uma condenação. A sua paz só deve vir através do sacrifício de Cristo e da confiança nele. Aí isso vai gerar obediência em você, e não o caminho oposto. Tá? Senão é legalismo. Olha lá, aí eu trouxe alguns textos, né? Tudo isso já foi abordado para os irmãos, né? Muitos têm aversão à membresia da igreja, né? Apenas em amarelo. Muitos deles ainda sentem que podem cultuar a Deus separados de outros cristãos. Por exemplo, em suas casas, ouvindo ou assistindo um sermão online, ou caminhando em um bosque. Né? Pode falar. Acho que essa questão da aversão à membresia da igreja, acho que vem muito pelo ensino que tem por aí, que a sua família de sangue é a instituição mais importante. Com certeza. Que daí eles acham que é muita coisa. Tipo assim, Deus exigir que você se une e tenha responsabilidades com pessoas que você nunca viu na vida, tenha afinidade, tenha compromisso. Pois é. Porque ensina isso, na verdade. Exatamente. Então as pessoas estão, aquela pirâmide, né, que eu falei semana passada, né? Que é Deus, família e igreja. Né? Tem um pastor lá de Brasília chamado Anderson, todo tatuado, não sei se vocês já viram, Anderson Silva. E ele disse, se for necessário, falte ao culto e salve a sua família.
o sentido dessa frase. Se for necessário, falte ao culto e salve sua família. Claro que ele estava falando no contexto de que a religiosidade, ela suprime e sufoca a família. Religiosidade é algo ruim na sua concepção? Religiosidade? De maneira nenhuma. Claro que depende do tipo de religiosidade. E o que é religião? É aquilo que te interliga com Deus. Se for uma religião legalista, por exemplo, com certeza, aí vai suprimir você primeiro. E todo mundo que está ao seu redor. Mas, irmãos, não tem como você ter família apartado de Deus e da igreja. Sendo que a sua família é uma família de salvos. Você e sua esposa, pelo menos, que professam a fé em Cristo. Tá? Então as pessoas criaram aversão à membresia da igreja. Isso gera um individualismo religioso. Posso cultuar sozinho, posso cultuar em casa. Não preciso do meu irmão, não preciso de ninguém. Eu só preciso, eu e Deus. Aí usa aquele jargão, salvação individual. Para justificar a sua falta de compromisso com uma igreja. Então, tá pegando minha câmera aqui? Tá pegando eu? Tá um pouco fora? Me avisa aí, filho. Você que tá com o olho na câmera aí. Tá? Então, uma visão irresponsável isso. Olha só. Igreja é um lugar de responsabilidade mútua. A igreja transformou-se em um restaurante fast food. Por perder esse conceito de responsabilidade mútua. E também muito devido ao individualismo religioso. Então isso está minando a membresia na igreja. Porque quando a pessoa tem um conceito de fast food, o que é isso? De vir, receber e ir embora. E vir, receber e ir embora, ele também pode ser um pouco mais aprofundado. Porque se você vai lá no fast food, lá no McDonald's, e pede um lanche e ele vem fora do seu gosto, você vai reclamar. E as pessoas vêm com esse pensamento para dentro da igreja. Se o sermão não agrada, reclama. Se a pessoa que está ao lado, o irmão, começa a desagradar ele, o que ele faz? Aqui não serve mais, vou procurar outro fast food. Então vou sair do McDonald's e vou lá para o Burger King. Fazendo propaganda, né, de grátis aqui. É isso. Então as pessoas, aonde que fica a adoração a Deus? Uma disposição de humildade, de se submeter a Ele. E a palavra de Deus é muito clara, como diz, sujeitai-vos uns aos outros. Devemos suportar uns aos outros, em amor. Olhar para a fraqueza do meu irmão, ajudá-lo, não a permanecer na fraqueza, porque uma coisa, suportar, as pessoas entendem muito errado esse conceito. As pessoas acham que suportar é simplesmente você não se incomodar mais com a fragilidade da pessoa. E você, de certa forma, anular ela. Isso não é suportar. Isso é assassinar a pessoa no seu coração. O correto é o quê? Eu ver a dificuldade do meu irmão e exortá-lo a melhorar e trazer ele para perto de mim. Fala, irmão, essa situação está errada. Você precisa melhorar isso. O que você precisa? De oração? Vamos orar. O que você precisa de esclarecimento bíblico? Vamos te aconselhar. E isso é suportar. Isso está dentro do conceito de suportar. Tá? E não apenas, deixa ele e vamos seguir na vida desse jeito, né? Vamos seguir na vida desse jeito. Não é assim. Então vai ter aversão ao compromisso. Se tem aversão à igreja, vai ter aversão ao compromisso. Tá? Tudo isso já foi passado. E aqui ele começou a dar algumas razões para se reunir uma igreja, né? Então, somente faz sentido se o povo de Deus se reunir em congregações locais, né? Se a igreja é o povo unido e santo de Deus, eleitos, isso só faz sentido se o povo de Deus realmente se unir em congregações locais. E ele começou a dar 6 razões, né? A igreja ela é presumida no Novo Testamento. As cartas de Paulo, por exemplo, 13 cartas, são direcionadas a quem? À igreja. Então, é aqui que nós paramos. O Novo Testamento não pode ser devidamente compreendido e plenamente aplicado sem a existência da membresia da igreja. Além disso, o apóstolo Paulo não estava contente em ver conversões individuais. Paulo era mais do que um evangelista. Ele era um plantador de igrejas. Sabiam disso? Ele ou trabalhava o tempo suficiente em um determinado local
para estabelecer uma igreja local ou enviava um companheiro de trabalho, como Silas ou Timóteo, para aquelas regiões, até que fosse plantada uma igreja que pudesse governar a si mesma. Paulo, ele plantava igrejas, se você ler, algumas bíblias de estudo vai trazer a peregrinação de Paulo. Não sei quantos já estudaram isso. E você percebe, pelas etapas de viagem dele, que depois ele voltava nas igrejas a qual ele plantou. Para ver o quê? Como é que estava esse governo de si mesmo. Se os líderes estavam desempenhando, como que estava o trabalho. Só que isso era rápido. Paulo, ele ficava, em média, 5 anos no local, plantando a igreja. Formava líderes e depois partia. Depois voltava. Tá? Mas por que ele está falando isso? Porque o próprio apóstolo Paulo nos dá um exemplo de que ele não estava visando apenas salvar indivíduos. Mas ele estava cumprindo a grande comissão de Mateus 28 por completo. Ele estava, sim, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ao mesmo tempo propiciando para esses eleitos de Deus, para esses salvos, uma igreja local que os ensinasse a obedecer tudo o que eu vos tenho dito. Era isso? Paulo entendeu o conceito ao qual ele foi chamado. Então, plantar igrejas, irmãos, era importante para Paulo, porque a maturidade dos santos era importante para ele. E aonde que se adquire essa maturidade? Na igreja. Com o seu irmão. Suportando, exortando. Tá? E se o apóstolo Paulo gastou tanta energia plantando e estabelecendo igrejas, por que qualquer cristão pensaria que eles estão isentos da necessidade de ser um membro ativo de uma igreja? Então, se ser membro, membresia é igreja presumida no Novo Testamento, esse conceito de membresia, por que o indivíduo vai achar que não tem necessidade de se unir a uma igreja? Tá? Então, tudo isso vem das Escrituras. O segundo ponto abordado, a membresia da igreja, é a evidência do novo nascimento. Isso aqui é muito importante. Responde aquela primeira pergunta que eu lancei para os irmãos. O que é ser um salvo? Aqui está dentro do conceito de ser salvo. Tem várias outras questões que respondem essa pergunta. Mas aqui está uma. Se a ordem natural é fé, batismo, então a membresia da igreja, então essa membresia é a evidência, do novo nascimento. Os santos se amam, cuidam uns dos outros e se sentem mais próximos do céu quando estão juntos. No passado enfrentaram inúmeros problemas, mas não deixaram de se reunir. Tudo que eles sabiam era que amavam ao Senhor e desejavam se encontrar com os irmãos para adorar a Deus, o Deus vivo, coletivamente, e desfrutar da comunhão dos santos. Se alguém não ama os irmãos, mesmo em seu estado imperfeito e não glorificado, então devemos nos perguntar se essa pessoa realmente nasceu de novo na família de Deus. Pedro estava falando comigo, estava vendo um documentário na China, Pedro. Na China. E esposas, o governo chinês, em cima da pessoa, uma mulher no caso, e eles começam a sondar, ver celular, perguntar para o marido para qual horário que ela sai, para onde que ela vai. Às vezes o marido não sabia responder, até descobrirem que ela estava indo para uma igreja. E na China eles se reúnem em cavernas, em locais escondidos, dentro dos milharais, tudo escondido. E o marido soube antes do governo que ela estava se reunindo como igreja e começou a bater nela. Por quê? Porque se o governo souber disso, ele começa a privar. Ele tira o emprego da família. Ele começa a sufocar aquela família. E essa mulher apanhando do marido, porque o marido ia ver, não, o governo vai tirar meu emprego, então você tem que parar com isso aí. Você tem que parar de ir para lá, seja crente aqui em casa, escondido aqui em casa só. Não precisa sair. E começou a bater na mulher. Não, você não vai ir. Aí o que ela fez, Pedro? Ela continuou. Continuou. Continuou e foi embora, separaram e ela continuou. Por quê? Porque ela entendeu isso.
Porque isso tem origem na salvação. Na salvação. Então não é perseguição, não é dificuldade, não é nada. É amor a Cristo. Tá? Ele até perguntou para mim, pastor, é real isso? Eu falei, é real. É real. E ela faz isso porque ela ama seu Redentor. E ela quer estar junto daqueles que estarão com ela na eternidade. Porque a cruz está vibrando, refletindo dentro do seu ser. Ela contempla a cruz. 1 João 3,14. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Um novo mandamento vos dou. De novo vou falar isso. Amem uns aos outros. Quem não ama, permanece na morte. Forte esse versículo. Curtinho, simples, gramaticalmente falando, não tem dificuldade nenhuma esse texto. Claro. Então aqui você começa a entender o que é ser um eleito de Deus. O pessoal distorce muito esse texto, falando que é amar as pessoas, né? No geral. Eles colocam esse texto como Adelphos. E eles falam, irmãos, e eles acham que tipo, todos são irmãos, né? E distorcem muito, não trazem para o contexto da igreja, né? Aí fica com esse papo de que... Aí descaracteriza a igreja, né? Exatamente. Não vê a necessidade. Eu amo... às vezes a pessoa até fala, eu amo mais, eu demonstro mais meu amor do que gente que está na igreja. Aí fica usando essas desculpas, né? Pois é. Essa palavra irmãos aqui é adelphos no grego. E o que significa? Irmãos em Cristo. Acabou já. Ter a mesma paternidade. Já é tudo. Acabou. Né? Uma simples análise textual do texto. Né? Gramatical e também no original. Outro ponto. São 6, né? Que eu falei. Terceiro. A membresia é essencial para a santificação. O que o autor de Hebreus vai dizer? Sem santificação... Ninguém verá a Deus. Sem santidade, né? Melhor dizendo, ninguém verá a Deus. Então, olha só. A membresia é essencial para a santificação. Ainda vemos, segue a paz para com todos e a santificação. Olha só. A razão pela qual ser membro da igreja é uma evidência do novo nascimento é que a Escritura ensina que quando os crentes estão unidos a Cristo pelo novo nascimento, eles também estão mutuamente unidos em um só corpo. Representação de ceia. Essa união não é meramente simbólica ou hipotética, mas é intencional na produtividade e funcionamento de cada cristão. O que Paulo exorta lá em 1 Coríntios capítulo 11? Eu sempre leio esse texto aqui na ceia do Senhor. Vocês não esperam o outro. Comem antes, se embriagam antes. Devo louvar-vos? O que ele diz? Não vos louvo. Não vos louvo. O que ele está falando? Ele está falando sobre o conceito de comunhão naquela igreja. E qual que eram os problemas da igreja de Corinto? Sou de Paulo, ele é de Apolo. Racha na igreja. Não tinha comunhão. Então, antes de introduzir o conceito de ceia, ele fala sobre o aspecto da comunhão. Aí eu pergunto, dá para você ceiar apenas na sua casa? Na sua família? Você tem que estar com seus irmãos em Cristo. Ah, mas minha esposa é minha irmã em Cristo. Mas somente vocês dois caracterizam a igreja? É isso que tem que pensar. Nós vamos chegar nesse ponto. Porque a igreja, Deus também instituiu ministros para a igreja. Bispos, presbíteros, diáconos, tá? Os cristãos estão entrelaçados de tal forma que não podem funcionar adequadamente separados uns dos outros. 1 Coríntios 12. Portanto, a noção de que um cristão pode servir e agradar a Deus à parte do resto do corpo de Cristo não é apenas uma concepção errada e orgulhosa. É uma impossibilidade. Uma impossibilidade. Tá?
Texto, 1 Coríntios 12, 25. A fim de que não haja divisão no corpo, mesma igreja lá do texto da ceia, tá? A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Igual cuidado. A forma que eu trato o Victor, o cuidado que eu tenho com o Victor, tem que ser o mesmo cuidado que eu tenho com o Israel. Tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês, individualmente, é um membro desse corpo. Aqui ele traz o aspecto invisível da igreja, a igreja universal de Cristo, e traz o aspecto físico. Vocês são os membros desse corpo. Vocês estão fazendo parte, estamos vendo o corpo de Cristo, através da vida dos santos reunidos. Tá? Quarto, a membresia da igreja é essencial para amar a Cristo. Cristo ama a igreja o suficiente para morrer por ela. E embora a igreja ainda não esteja aperfeiçoada, mesmo assim Cristo a ama. Portanto, como nós vamos amar a Cristo sem amar o que ele também ama? Cristo ama a igreja? Comprou com o seu sangue, não vai amar? Aí o cristão não ama a igreja. Cristão, né? Como podemos dizer que amamos o cabeça da igreja, se não dissermos também que amamos o corpo de Cristo? Ah, eu amo só a cabeça do corpo. Só que a cabeça ela não está sozinha, ela tem membro. Ela tem pescoço, braços, perna, tronco. O corpo de Cristo mesmo em seu estado imperfeito. Então devemos amar. Se você disser ao seu cônjuge que só ama a cabeça, mas não o corpo dele, isso é uma ofensa que não vai ser resolvida facilmente. A pessoa chegar para sua esposa e falar, eu só amo sua cabeça. Seu corpo não ama. Só sua cabeça. Então você casou com uma cabeça. Né? É o conceito do pessoal desigrejado, do pessoal que acha que não tem serventia, a igreja não é algo obrigatório. Então veja, amados. Obrigatório que eu digo, eu não gosto muito dessa palavra obrigatório no contexto cristão, porque passa uma ideia errada. Mas por que eu falo obrigatório? É porque é uma impossibilidade você ser cristão e estar longe de uma igreja. Exatamente por causa disso. Porque é um reflexo daquilo que Cristo vai gerar no indivíduo. Efésios 5, olha lá. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. E entregou-se a si mesmo por ela. Só a cabeça? Ela inteira. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Claro que aqui tem uma mensagem ambígua, né? De um tratamento de Cristo, que é real, isso aqui é o tratamento de Cristo para com a igreja, que deve refletir no tratamento do marido para com sua esposa. Tá? E Cristo trata da igreja como um todo. Não amando só uma parte. Tá? Quinto, a membresia da igreja é essencial à obediência. A Bíblia deixa claro que devemos ser membros ativos de uma igreja local. Com essa ordem em mente, Charles Spurgeon abordou a necessidade de ser membro da igreja para aqueles que falsamente pensam que não precisam se submeter ao corpo local da igreja. Sei que aqueles que dizem, bem, estou com Cristo, mas não desejo estar em nenhuma igreja. Eu pergunto, ora, por que não? E eles respondem, porque sem isso eu posso ser um cristão tão bom quanto qualquer outro. Eu digo, você foi realmente sincero quando disse isso? Você pode ser um cristão tão bom pela obediência às ordens do seu Senhor, quanto pela desobediência a elas? Eu não acredito que você esteja correspondendo adequadamente ao propósito para o qual Cristo o salvou. O que ele chamou ele nesse final aqui? Olha só. Eu não acredito que você esteja correspondendo
adequadamente ao, aquela palavra ali que é o principal, propósito. Propósito. Você não está respondendo, ou seja, está te faltando alguma coisa para que você entre na sintonia do propósito para o qual Cristo salvou. Então Cristo, aonde que está o problema? É Cristo que fez uma obra imperfeita? Então ele montou um relógio faltando uma engrenagem? É isso? Ou é a pessoa que não entendeu nada e não está correspondendo? Entende? Então, amados, é a questão. Hebreus 10, 24 e 25, e consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor, olha lá o amor, né? De novo, né? E as boas obras. Eu coloquei até em letras garrafais, né? Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Tá? Encorajar. Consideremos-nos uns aos outros. Tudo conceito de igreja. Então, impossibilidades de um rebelde. Quais serão as consequências de uma pessoa que acha que pode viver a sua vida cristã longe da igreja? As impossibilidades. Será impossível ele obedecer aos pastores. Obedeça aos seus líderes e submeta-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Por isso não seria proveitoso para vocês. Hebreus 3,17. Uma pessoa que não está inserida numa igreja está fora desse princípio bíblico de obedecer aos pastores. Outra coisa, não poderia participar da ceia do Senhor. Por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo. Pois todos participamos de um único pão. 1 Coríntios 10, 17. E ceia é ordenança. Não poderia adorar a Deus corporativamente. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Isso está lá em Colossenses 3, verso 16. Então, isso tudo são impossibilidades de um rebelde. E sexto e último, amados, conceito de membresia da igreja. A membresia é um instrumento de Deus para a prestação de contas. Ser membro da igreja é mais do que ter nossos nomes, números de telefone, fotos no hall de membresia da igreja. É mais do que apenas o reconhecimento externo de que escolhemos uma igreja particular para ser a nossa igreja. Compromissos sérios e consequências graves estão relacionados à membresia da igreja. No coração da membresia da igreja está a responsabilidade. Somos chamados a nos comprometermos e a nos submetermos uns aos outros. A igreja é designada para ministrar, amar, cuidar e zelar pelos seus membros. Isso significa que cada membro, e não só o pastor, cada membro tem a responsabilidade de amar e orar pelo corpo de Cristo. Amar e orar pelo corpo de Cristo. Então, amados, se nós prestaremos contas, porque veja só, quem te trouxe, quem uniu você a esse corpo foi o próprio Deus. Não fui eu. Não foi ninguém. Se hoje nós temos um corpo aqui formado de irmãos em Cristo, quem montou esse corpo foi o cabeça. Foi o próprio Cristo. Então, se ele te uniu a esse corpo, ele te deu responsabilidades bíblicas, como os textos que eu já li aqui para os irmãos. Se alegrar com eles, honrar eles, se entristecer com eles, exortar eles. Ou seja, a Bíblia nos fornece
instruções de como devemos viver como corpo. Logo, se eu tenho ordenanças diretas como membro de uma igreja, você vai prestar contas pelo cumprimento ou não dessas tarefas, obrigações suas. Então, por que isso é importante? Colocar mais um peso nas suas costas? Não. Isso não deve ser um peso. Isso deve ser uma naturalidade para você. Estar numa igreja é uma grande responsabilidade. Você se preocupar com a pessoa que está ao seu lado sobre a condição e qualidade espiritual que ela está tendo. Como amando ela e cuidando dela através de suas orações. Pode falar, Fabio. E quando fala compromissos sérios e consequências graves que estão relacionados à membresia da igreja, consequências graves seria do não cumprimento? Com certeza. Do não cumprimento de suas responsabilidades. Porque, amados, as pessoas têm muita dificuldade hoje em chegar na pessoa e falar as verdades para ela. Chega e fala, você não está vivendo como crente. Você deve olhar para a qualidade espiritual das pessoas que estão na nossa igreja. Você deve, sim, estabelecer juízo. Sabia disso? Para que esse assunto não julgueis. O não julgueis é juízo condenatório. Isso você não deve fazer. Mas o juízo para que as obrigações da igreja e sua como membro, elas permaneçam sendo executadas, ela vem através de um juízo. Eu tenho que olhar para a vida do Vitor e falar, o Vitor tem vivido conforme a palavra de Deus prescreve, conforme o cabeça ordena, e se eu ver que ele não está andando condizente, tem pecado deliberadamente, o que eu tenho que fazer? Chamar ele para perto de mim. Então, amados, não é ser chato, porque as pessoas, que chato, tem que ficar falando. Não, isso é cuidado. Teu filho, tu deixa ele fazer tudo, Ana? Que ele quer? Por que ela não deixa? Porque está errado. Vai trazer dano para ele, vai trazer prejuízo para ele. Então ela fala, não vai por aí. Não. Mas a pergunta sincera para você é, você se preocupa com isso? Nem todo mundo tem essa facilidade de aceitar. Tem gente que não aceita, uma palavrinha já basta. Tem gente que não consegue aceitar o que você fala, mesmo que seja com todo o carinho do mundo. Mas o que é adoração? Se nós estamos numa igreja para adorar, proscúnio, uma disposição de inteira humildade. Humildade. Crente, ele tem que ter humildade. Essencial. É isso mesmo, pastor. Porque se você vai exortar uma pessoa da igreja que ela está agindo de maneira errada, e você vai exortar e essa pessoa não recebe a exortação com humildade, fica até um sinal perigoso. Exato. Né? Claro, ela pode estar sendo trabalhada na questão da humildade, mas às vezes pode até ser que no momento ela fique um pouco irada, né? Ou brava, mas depois ela vai entender. Sim. Porém, isso é um eleito, né? Isso sendo eleito, Exatamente. né? Porém, se você vai exortar a pessoa não aceita, você está certo na exortação, e a pessoa sabe que ela está errada, e você vai exortar ela, a pessoa não aceita e permanece sem aceitar, então ela não é salva. Exatamente. Exatamente. Então aí nós começamos a ver. E aí que entra a disciplina eclesiástica. Você pode ser uma pessoa que comece a disciplina eclesiástica em alguém. Sabia? Sabia que são vocês, irmãos, que podem me disciplinar? São vocês. Se eu começar a pregar heresia, se eu começar a viver uma vida não condizente com a palavra de Deus, a obrigação é de vocês me disciplinar. Vocês têm que chegar e me exortar. E não só eu, mas como qualquer um aqui. Irmãzinha, você não está vivendo da forma como deve se viver. Pela fé que você professa. Você não tem cumprido com a sua palavra. Você tem se aconselhado com pessoas ímpias. Tem se assentado na roda dos escarnecedores. Cristo te salvou para isso. Você não tem congregado, você não tem tido comunhão com o corpo. Cristo te salvou para isso.
Quantas vezes você já fez isso na sua vida? Na sua vida cristã? Quantas vezes você já fez isso? Dá para contar nos dedos? Dá, né? Será que você entendeu qual que é o conceito de ser membro de uma igreja? Será que você não está com um conceito individualista na sua consciência de ser membro de uma igreja? Isso não é amor. Isso não é amor. Tá?